Boa tarde, meus amigos. Vamos iniciar mais uma aula remota. Na aula de hoje, nós vamos aprender a reconhecer o significado e a ordem de resolução das expressões matemáticas. Mais uma vez, estamos trabalhando as expressões, é a nossa terceira aula nessa temática. Inicialmente, nós vimos como traduzir de uma linguagem corrente para uma expressão numérica. Foi a nossa primeira aula construindo expressões numéricas baseada em uma situação do dia a dia, onde nós traduzimos para uma expressão. Na nossa segunda aula, nós vimos os símbolos de associação, os parênteses, as chaves e os colchetes, e quando devemos utilizá-los. Na aula de hoje, nós vamos finalmente ver a resolução, a ordem em que devemos resolver as expressões numéricas, tá bem? Então, é mais uma vez um slide que eu trago para vocês da plataforma Nova Escola. É uma plataforma online que oferece material desde o primeiro ano até o nono ano. Então tem muita coisa, tudo adaptado e preparado para vocês. Eu costumo bastante essas aulas no dia a dia com vocês. E vocês vão ter essa aula de expressões numéricas comigo a partir de agora, tá bom? Para que não fique uma espécie de desatenção entre a minha caricatura e o slide, eu vou tirar a câmera de mim e vou tentar apontar para vocês os pontos do slide com a setinha, tá bom? Então é isso, é um prazer estar ensinando para vocês mais um conteúdo e vamos lá. O objetivo na aula de hoje é que vocês reconheçam o significado dos sinais de associação, que já vínhamos falando na última aula, que são parênteses, colchetes e chaves, e agora comecem a compreender a ordem de resolução. Lembram que na última aula vocês começaram a resolver primeiro o que estava dentro de parênteses? Isso faz parte da ordem de resolução de uma expressão numérica. Vamos partir inicialmente dessa situação problema que vocês estão vendo agora na tela. O que nós vamos ver aqui é um diálogo, tá bom? Entre duas pessoas. Vamos imaginar que é uma fazendo indagações, poderia ser, por exemplo, o aluno, e a outra respondendo, que poderia ser o caso do professor. Primeira indagação. Quando eu escrevo e resolvo uma expressão matemática para situação problema, há a importância de utilizar os sinais de associação? Vamos ver o que é que diz o professor. Quadradinho azul. Sim, os sinais de associação são muito importantes, pois eles determinam a ordem de resolução de uma expressão. E vamos ver como exemplo a seguinte situação. Pense na seguinte situação. Comprei uma calça jeans por R$120. Paguei R$40 e parcelei o restante em 4 vezes. Quanto pagarei em cada parcela? Escrevendo a expressão de duas formas distintas, eu vou ter as seguintes expressões. Com sinais de associação, vou ter 120, que é o valor que eu paguei na calça, menos os 40 que eu antecipei, dividido, esses dois pontinhos é o símbolo da divisão, tá bem? Dividido por 4, que são as parcelas restantes. Se eu não utilizar os sinais de associação, o que eu vou ter? 120 menos 40, sem os parênteses, dividido por 4. Você acha que essas duas expressões são iguais? Vamos ver. Bom, agora na visão do aluno. O aluno que está aprendendo expressões numéricas. Eu acho que essas expressões, 120 menos 40 dividido por 4 e 120 menos 40 dividido por 4 sem os parênteses, são iguais, porque elas apresentam os mesmos números. Olha só, segundo esse aluno que está aprendendo, elas são iguais. Agora vamos ver a ordem de resolução?
Vamos lá no quadradinho azul, ver o que fala o nosso professor. Realmente, apresentam o mesmo número, mas a maneira de resolução se diferem. Logo, os resultados serão diferentes. Observem, nas expressões como nós vimos que temos parênteses, inicio a resolução pela operação no sinal de associação. Ou seja, eu vou iniciar a operação pelos parênteses. Então, o que eu vou fazer primeiro é 120 menos 40. E o resultado de 120 menos 40 é 80, fazendo a continha de menos. Por fim, vou dividir o 80 por 4 e obterei 20. Então, fazendo a continha com os parênteses, eu vou pagar R$20 em cada parcela. Já se eu não usar os símbolos de associação, os parênteses, eu vou ter que fazer primeiro a divisão, porque nas expressões matemáticas, nas expressões aritméticas, numéricas no caso, né? Eu vou ter que dar prioridade à divisão ao invés da subtração. A gente vai já ver uma relação de ordem de resposta numa expressão numérica. Então, dando prioridade à subtração, eu vou fazer primeiro 40 dividido por 4 e vou obter 10. E aí agora, podendo resolver a subtração, 120 menos 10 e vou obter 110, ou seja, vou pagar 110 para cada parcela. Mas reparem, cada expressão, apesar de semelhante, tem um resultado diferente. E agora, você ainda acha que com os parênteses ou sem os parênteses elas são iguais? Bom, eu imagino que até agora vocês perceberam que quando utilizamos os sinais de associação, determinamos a ordem da resolução de uma expressão matemática. Então, vimos no exemplo que com os parênteses eu vou ter um resultado, sem eles eu vou ter outro. Isso porque existem ordens de resolução nas expressões. Vamos ver agora o que o nosso professor vai falar com relação a essas ordens nesse quadradinho aqui cor de rosa, tá bem? Pronto. Isso mesmo. Devemos obedecer à ordem da resolução seguindo a hierarquia das operações matemáticas. Neste caso, ao resolvê-las, seguimos a seguinte ordem. Prestem atenção que isso vai servir para todas as expressões numéricas que eu passar para vocês de agora em diante. Operações nos sinais de associação. Se houverem parênteses, colchetes ou chaves, vamos ter que resolver primeiro o que temos dentro de parênteses, tá bem? Dentro desses símbolos, seja parênteses, colchetes ou chaves. E dentro deles, vamos ter que dar prioridade para resolver primeiro as multiplicações e as divisões. E só então a adição e subtração. Sempre, gente, sempre primeiro multiplicação e divisão, seja dentro ou fora de parênteses, e depois que é adição e subtração. Ao resolver o que temos dentro desses símbolos, aí nós vamos resolver o que está fora, também na mesma ordem, multiplicações e divisões primeiro e adições e subtrações por último, tá bem? Isso daí vai valer para todas as expressões. Agora, eu vou deixar um desafio para vocês. Deixa eu ver se eu consigo me encaixar por aqui. Ficar por aqui, tá bem? Nesse desafio, voltei, tá? Nesse desafio, a professora propôs o seguinte problema para seus alunos. Uma loja de eletrônicos fez uma oferta relâmpago, onde, vamos ver, celular com câmera de 21 megapixels custaria R$ 1.100. A entrada deveria ser de R$ 600 e o saldo restante seria dividido em 10 parcelas. O valor de cada parcela é o que a professora quer saber. Vejam, esse problema resulta sim em uma expressão numérica. Eu tenho todos os valores aí, só preciso montar agora a minha expressão. Duas alunas, a Beatriz e a Samara, vamos ver. As alunas apresentaram as seguintes expressões referentes ao problema.
Beatriz disse que era 1.100 menos 1.100 menos 600 dividido por 10. Já Samara disse que era 1.100 menos 600, dentro de parênteses, dividido por 10. Na opinião de vocês, qual das duas escreveu a expressão matemática corretamente? Esse desafio eu vou deixar para vocês mandarem para mim, provando que vocês estão assistindo às aulas, e vocês vão mandar junto com a atividade que eu vou lançar na sequência. Após assistirem o vídeo, vocês podem responder tanto a atividade que eu vou lançar, como esse probleminha que eu deixo aqui no vídeo, tá bem? Gente, um abraço a todos. É sempre bom estar tendo esse momento com vocês. Se Deus quiser, logo nos veremos para termos aulas presenciais e vamos reforçar todo o conteúdo que estamos vendo, tá bom? Então, um abraço para vocês. Fiquem com Deus.